Bom dia, meninos. Mais uma vez aqui com a nossa videoaula. Hoje a gente vai começar a tratar a respeito do capítulo 6, que é Espaço Agrário Brasileiro. Vamos entender como é que funciona a questão da agropecuária, que envolve a agricultura, que é o cultivo, e a pecuária, que é a criação de animais de pequeno, médio e grande porte. E também a relação com o extrativismo, que é uma atividade que extrai recursos ou produz recursos da natureza. Tá? Então a gente consegue visualizar aqui na nossa primeira imagem como é que funciona essa atividade, né? Que, diga-se de passagem, é uma das mais antigas que a gente tem no Brasil, isso aí na época do Brasil colonial. Bom, Brasil rural, né? Vale lembrar que existem áreas do Brasil agropecuário que as técnicas utilizadas ainda são bem rudimentares. De modo geral, o que a gente pode falar da agricultura brasileira é que uma boa parte ela é mecanizada, com o uso de tecnologia, e a outra parte, com os pequenos produtores, ainda é de forma rústica, como falo. Usa métodos antigos, usa força animal, né? Ferramentas ainda antigas, como enxadas e assim por diante. Tá? E aí que nós temos os aspectos da agropecuária. Então a agricultura ela é um dos grandes, né, moldes aí da produção brasileira, porque o Brasil ele é líder mundial em vários segmentos, como por exemplo, né, a produção do café, a produção da laranja, algodão, soja, milho. E na questão da pecuária, nós somos líderes na produção de carne e também seus derivados. Nós temos aí o segundo maior rebanho do mundo, perdendo apenas para a Índia. Aí aqui na questão da pecuária, que é a criação de animais, nós temos aí, além da criação bovina, temos aí os ovinos, que são as ovelhas, os caprinos, cabras e bodes, os suínos, equinos, que são os cavalos. Também envolve aí, né, a criação de aves, principalmente lá na região sul, que aí é o que dá o norte ao Brasil. Na população de 2014, né, de gado, de modo geral, nós tínhamos aí 214 milhões de cabeças de gado. Ou seja, muito maior do que a população brasileira, que hoje está na casa de 210 milhões de habitantes. Isso é reflexo da intensa produção que está envolvida, né, na criação de animais de modo geral. A pecuária ela utiliza aí dois tipos de técnicas, né? A extensiva, em que o gado é criado solto, e a intensiva, quando o gado é criado confinado. Isso para, né, gerar uma qualidade maior na carne e, consequentemente, um maior preço. Bom, a pecuária ela vai surgir no século XVII, né, especificamente lá no Nordeste, já que os animais vinham para fazer o auxílio, né, com a força, né, na época da cana, e depois, né, vinham para fazer o fornecimento de carne e derivados para as cidades colonas, né, que ficavam no litoral, somente cidades nordestinas. E aí ela vai se tornando independente e ocupando maior área, né, ganhando maior ênfase e chegando ao que a gente conhece hoje, né, o que abrange aí vastas extensões de terras no Brasil, o que dá esse caráter de exportador, né? O Brasil produz uma quantidade significativa de carne, justamente para que o excedente seja comercializado dentro do país e a maior parte da produção ela seja levada aí para o exterior. Então aqui a gente vai ver os dados da agropecuária, né, que aqui a gente pode ver as principais criações que a gente verifica no Brasil: os bovinos, os caprinos, ovinos, os búfalos, a avicultura e a criação de suínos. Então são os principais, mas tem uma infinidade aí, né? Diga-se de passagem, a criação de animais não é somente para consumo alimentício. A gente pode utilizar, por exemplo, o couro, né, que está nos carros, está na roupa, também na produção de vacinas, em cosméticos e assim por diante. Então, do animal, né, por exemplo, do gado, se consome praticamente 95% de tudo que ele tem e vira algum tipo de produto. Então esses são os dados da nossa agropecuária.
Agora o próximo item é o extrativismo, que é a atividade mais antiga que a gente tem no mundo e no Brasil, né, que é justamente a retirada de produtos diretamente da floresta ou de outras áreas da natureza. Então a gente vai ter aí, né, 3 tipos de extrativismo. O mineral, que é a exploração de minério, de modo geral, como ouro, minério de ferro e assim por diante. O extrativismo animal, que consiste na caça e na pesca, tá, de animais diretamente na natureza. E a vegetal, na extração de madeira, frutos, seivas, entre outros. Dentro do extrativismo, a gente vai ter a origem da matéria-prima para a indústria. E aí nós temos 2 tipos de origem. Aquela que você produz, a sua matéria-prima, isso vai da agricultura e da pecuária, que a gente cria e planta. E aí vem daquela que você extrai, que é esse aqui, ó. São esses 3 tipos. O mineral, vamos começar aqui então a respeito do mineral, né? Que é justamente o que está inserido na escala de minérios diretamente para a natureza. Ele é praticado aí pelo garimpo e pela grande empresa de mineração, que é aquela que explora em escala industrial. E aí nós temos aí grandes áreas no Brasil que exploram o minério de ferro. A gente pode citar, por exemplo, a região dos Carajás, o quadrilátero ferrífero na região sudeste. Já a caça e a pesca corresponde ao extrativismo animal. Por causa do excesso dessas práticas, né, principalmente por utilização de matérias-primas na indústria, foi necessário em muitos locais a proibição. Né? Tem a chamada época do defeso, em que você protege o animal para que ele não seja destruído totalmente. E o vegetal, que a gente pode visualizar bem hoje, é justamente a exploração de madeira de forma ilegal, né, como por exemplo desmatamento, as queimadas e assim por diante. Então esses são os tipos de extrativismo. Aí eles são inseridos em 3 categorias. A coleta, que é aquela que você vai diretamente e retira. Tem aquela que você produz, você coleta em excesso e vende para comprar outras coisas. E tem aquela que você explora em grande quantidade para a indústria, como por exemplo aqui na exploração em massa de madeira e também a pesca em alto mar, que pega aí toneladas de peixes em um único barco. Tá bom? Então essa aqui foi a primeira parte do nosso capítulo 6, Espaço Agrário Brasileiro. Lembrando que a gente falei hoje sobre a agropecuária, que é agricultura e pecuária, e o extrativismo do Brasil. Ok, meninos? Espero que vocês tenham entendido nosso conteúdo e até a próxima aula.